Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai ver a parte de estatística, tá? Pessoal, o que é isso? Estatística. Estatística é um ramo, né, que estuda acontecimentos passados, pesquisas com amostras, para que a gente chegue a conclusões, né, para tentar fazer previsões para o futuro. Por exemplo, um caso bem claro das estatísticas é quando você faz, por exemplo, uma pesquisa eleitoral para saber se o candidato A, B, C ou D vai ganhar a eleição, tá? Você não é como se fosse uma eleição, né? Você não vai pesquisar para todo mundo. Você faz com uma amostra, que é um grupinho pequeno, e a partir daquela amostra, claro que tem uma margenzinha de erro, a gente tira conclusões, tá? Então, o que eu preciso que você entenda em nível médio, tá? Para que caia em prova em estatística. Que estatística, ela vai estudar fatos passados. A probabilidade, ela estuda fatos futuros. Então, aqui a gente vai se ater a fatos anteriores. Vamos pegar conclusões de fatos anteriores, de fatos que já aconteceram, tá bom? Em estatística, a gente precisa de alguns conceitos iniciais, tá? Quais são os conceitos iniciais que a gente tem que ter em estatística? O primeiro deles é o que vem a ser o rol. O rol, por exemplo, imagine que eu tenha lá a nota de 8 alunos em uma prova. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Põe mais um aqui, ó. 7. Essas são as notas dos alunos. Vou mudar aqui porque vai ser importante pra gente no exemplo. Então tá aí a nota de 8 alunos. Vamos pôr mais 2 alunos para ficar melhor ainda, porque a gente vai aumentando os dados aqui. Vou colocar mais um 4 e mais uma nota 5. Tá bom? Essas foram as notas de 10 alunos numa prova. 10. Esses elementos, eles não estão escritos em ordem. O rol é exatamente isso. É escrever os elementos em ordem. Quer seja uma ordem crescente ou uma ordem decrescente. Por exemplo, qual seria o rol aqui? 2, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5 e 9. Tá? Então o rol é escrever os elementos em ordem crescente ou decrescente. Pessoal, tanto faz? Sim, tanto faz. Pode ser crescente ou pode ser decrescente. Mas é mais comum que as pessoas escrevam na ordem crescente, mas não é obrigatório, tá? Outra coisa, esse é o rol, né? Existe o conceito do que a gente chama de amplitude. O que é uma amplitude? Amplitude nada mais é do que a diferença entre o maior e o menor termos de um rol. Então, nesse nosso caso, nossa amplitude seria 9 menos 2, seria 7. É a diferença do maior para o menor. Conceito, é o que vem a ser frequência. E aqui já tem questão em prova que cobra isso. Porque existem 4 tipos de frequência. Existe a frequência que a gente chama de absoluta. Normalmente, escreve-se FI para ela. Existe a frequência relativa, que normalmente a gente escreve FR. Existe a frequência percentual, que normalmente a gente põe o F com porcento. Existe ainda a frequência acumulada, que normalmente a gente escreve como FA. Como assim? O que é cada uma delas? Vamos ver por meio do exemplo, porque fica mais fácil. Lembra que eram as notas de 10 alunos? Você tem 10 dados. Qual é a frequência absoluta da nota 2? Quantas vezes a nota 2 apareceu? 1, 2. Qual a frequência absoluta da nota 3? A nota 3 apareceu uma vez só. Qual a frequência absoluta da nota 4? Ela apareceu 4 vezes. Qual a frequência absoluta da nota 5? Ela apareceu 2 vezes. Certo? A da nota 9 seria 1, né? Porque apareceu uma vez. Frequência relativa, FR. Quando você fala que alguma coisa é relativa, é porque é em relação a outra coisa. Quando a gente fala de frequência relativa, é a frequência em relação ao total.
A frequência relativa, por exemplo, da nota 2 é quantas vezes a nota 2 apareceu do total. Ela apareceu 2 vezes, que a gente já sabia, num total de 10. Ó, frequência relativa da nota 3 é quantas vezes ela apareceu? Uma vez, num total de 10. A frequência relativa da nota 4 é 4 em 10. A frequência relativa da nota 5 é 2 em 10. Na verdade, não sei se você percebeu, mas a frequência relativa, ela é a frequência absoluta dividido pelo total. Ela é a frequência absoluta dividido pelo total. A frequência percentual, muitas vezes, se confunde com frequência relativa, porque elas são iguais mesmo. Só que ao invés de escrever em fração, a gente vai escrever em porcentagem. Então, em porcentagem, aqui seria 20%, aqui seria 10%, aqui seria 40% e aqui seria 20%. Pessoal, e o que é isso? FA, frequência acumulada. Por exemplo, quando você fala que a Mega Sena acumulou, a Mega Sena está acumulada, é por quê? Porque teve um concurso, um monte de gente fez aposta, ninguém ganhou. Aí vai fazer um outro concurso que mais gente vai fazer mais aposta, não vai? O prêmio que você vai receber é aquele acumulado do concurso anterior mais esse. Então, o que a gente diz que é a frequência acumulada? O acumulado até chegar no número. Como assim? Qual é a frequência acumulada da nota 3? É quantos elementos você vai ter até a nota 3? 1, 2, 3. Qual a frequência acumulada da nota 4? É quanto você vai ter até a nota 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Frequência acumulada da nota 4 seria 7. Qual a frequência acumulada da nota 5? É tudo que você pegar até chegar na nota 5. Quantos elementos você pegar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Essa frequência seria 9. Tranquilo até aqui sobre frequências? Então vamos fazer algumas questões sobre essa parte aí, a primeira parte. A tabela a seguir informa a distribuição de frequências de 500 empréstimos solicitados a uma financeira num período de 30 dias, segundo a faixa de valor do empréstimo. Aí tem valor do empréstimo, frequência absoluta, relativa e a relativa acumulada. Com base na tabela, é correto afirmar que... Então vamos lá, vamos procurar a alternativa correta. Primeiro, temos que lembrar aqui algumas coisas. Como é que eu calculo uma frequência relativa? Qualquer frequência relativa é a frequência absoluta dividido pelo total. Certo? Então, por exemplo, como é que eu acho esse número 2? 2 não é uma frequência relativa? 2 é igual à frequência absoluta dele, 175, dividido pelo total, 500. Vou dividir em cima e embaixo por 5, tá? Se eu divido em cima e embaixo por 5, fica 35 sobre 100, que é 0,35. Esse primeiro aqui, então, 0,35. Certo? Com isso, eu consigo descobrir 3. Porque não é, frequência relativa acumulada. Então eu tenho, para descobrir a próxima, eu sempre vou pegando as relativas e vou somando. Porque não é o acumulado é tudo tá para trás. Tanto que, o acumulado da primeira é 0,20, porque aqui é 0,20. Só que eu já tenho 0,20 agora, e aí quando eu venho aqui, eu passo a ter 0,35 a mais. Eu já tinha 0,20, com mais 0,35, 0,55. Aí observa isso comigo. Aqui o acumulado era 0,55. De repente passa para 0,85. Aumentou quanto? Aumentou 0,30. Então aqui é 0,30. 0,30. Certo? Pessoal, e qual vai ser o total do acumulado, hein? Frequência relativa não é em relação ao total? Então é o total dividido pelo total, o acumulado final, concorda? Em outras palavras, você tem que saber isso. O último da frequência relativa acumulada é sempre 1. Sempre 1 aqui. É sempre o total da relativa, 1. E olha só, aqui não é 0,85? Aqui é 1. Então isso aqui tem que ser 0,15. Por quê? 0,85 com 0,15 dá 1. Certo? Com isso já dá para até marcar o gabarito aí. A resposta vai ser a letra E, né? Porque o valor de 7 é 0,15. Só que vamos aproveitar para a gente descobrir os outros, porque pode ser que ele cobre outra coisa na prova. Como é que eu acharia o 1? A frequência relativa não é absoluta dividido pelo total? Concorda comigo que então a frequência absoluta é a relativa vezes o total?
Ó, o total é 500. A relativa é 0,20. 0,20 vezes 500 dá 100. 100. Ó agora. Relativa 0,30. Relativa 0,30. Vezes o total 500, 150. 150. A frequência relativa é 0,15. 0,15 vezes 500 vai dar 75. 75. Se você observar, somar tudo, realmente dá os 500. Beleza? Tem um detalhe muito importante nessa questão, que é o seguinte. Você tá vendo que aqui, ó, você não sabe o valor exato de cada um dos elementos? Tem um intervalo de valores? Por exemplo, aqui vai de 200, inclusive o 200, porque tá fechadinho aqui, ó, até o 500 aberto, ou seja, não inclui o 500. O 500 está na segunda, ó, fechado no 500, aberto no 1000. Fechado no 1000, aberto no 1500, certo? O que é isso? O que isso tem de interessante? Lembra que a gente tinha feito agora há pouco um exemplo daquelas questões das notas dos alunos? Você sabia a nota de cada aluno. Quando você sabe cada elemento, cada um deles, a gente diz que a variável é uma variável discreta. Era o exemplo das notas. Aqui não é um intervalo? Quando eu tenho um intervalo de valores, a gente diz que a variável é uma variável contínua. Tá, professor, e daí? E daí que mais pra frente a gente vai ver que tem uns detalhezinhos aí para diferenciar os dois. Então, discreta, você sabe o valor de cada elemento. Contínua é um intervalo de valores. Beleza? Bom, questão número 2, a gente vai ver um gráfico. Esse gráfico só pode ser para a variável contínua. Do 2 ao 4, ó, tem 72 elementos. Do 4 ao 6 tem 40 elementos. Do 6 ao 8, 20 elementos. Então, isso aqui é uma variável contínua. Esse tipo de gráfico aqui é o que a gente chama de histograma. Pessoal, é importante você gravar o seguinte. O que é um histograma? Um histograma é um gráfico de frequência para variáveis contínuas. Isso você tem que saber. Vamos para a questão agora. A idade de uma árvore pode ser avaliada pela medida do diâmetro do seu tronco. A construção de diagramas indicando a distribuição em intervalos de classe para o diâmetro é uma forma para analisar a estrutura etária de uma população de árvores. O gráfico abaixo mostra a distribuição de classe de diâmetro para a espécie arbórea estilope aromática. Considerando esses dados, quantas árvores possuem troncos com diâmetro não inferiores a 8 centímetros? Ó! Não inferiores a 8. Não pode ser antes de 8, é daqui pra frente. Pessoal, daqui pra frente, quantas árvores tem, ó? 8 mais 4, 12. 12 mais 6, 18 árvores. E isso tá na letra D de dado. Entendido? Então, o histograma, na verdade, coloquei essa questão só pra você saber o que é o histograma. É um gráfico que você tem as frequências para as classes. Porque, por exemplo, você não sabe o diâmetro de cada uma dessas árvores. Você sabe que o diâmetro delas está entre 2 e 4. Tem 72 árvores nessa situação. Mas você não sabe qual é o diâmetro de cada uma dessas 72. Tranquilo? Bom, pessoal, a gente vai agora na questão número 3. É uma questão que serve também para que a gente aprenda um pouquinho sobre um outro tipo de gráfico. Tá? Vamos fazer a questão, depois eu explico um pouquinho para vocês. Um certo professor da UFPA, ao saber que seus alunos, às sextas-feiras, eram assíduos frequentadores do forró do Vadião, resolveu fazer uma pesquisa para saber qual a frequência relativa de cada aluno ao forró durante o semestre letivo. Sabendo que durante o semestre houve 12 sextas-feiras úteis no calendário da UFPA e que, portanto, 12 forrós se realizaram. O professor, na pesquisa realizada, que envolveu seus 40 alunos, constatou que, vamos aos dados, ó, 6 alunos não foram a nenhum forró. Nenhum forró, 6 alunos. Depois, ó, 5 alunos foram a 2 forrós. 5 alunos foram a 2. 9 alunos, 9 alunos foram a 5 forrós. 5. 11 alunos foram a 10 forrós. 11 alunos, 10 forrós. E o restante frequentou os 12. Mas o restante, quantos alunos são ao todo? Está escrito aí que foram os 40 alunos dele.
6, 11, 20, 31, 40. 40, certo? Bom, com essas informações o professor resolveu montar um gráfico de setor no formato de pizza. Pronto, chegamos ao que a gente queria saber. Esse tipo de gráfico, um gráfico assim, é o chamado gráfico de setores ou gráfico de pizza, tá? E aí ele fala, sabendo que o ângulo do setor circular, fatia de pizza, é dado pelo produto entre a frequência relativa e 360, qual o ângulo alfa corresponde aproximadamente do setor circular da fatia que representa o percentual em relação aos 40 alunos, daqueles que foram ao forró 10 vezes. Espera aí, vamos por partes. Eu vou aproveitar a questão, eu não vou fazer só a questão. Vamos fazer um caso mais geralzão. Primeiro, ó, 1, 2, 3, 4, tem 5 tipos diferentes. Então vou criar mais um aqui, tá? Vou colocar um outro aqui, tem alguns que são pequenininhos. Vou dividir esse aqui assim, ó. Pronto. 5 regiões, tá bom? Porque são 5 tipos, ó. Né? Por exemplo, como é que eu descubro o que ele pediu na questão? O de 10 forrós. São 40 alunos, concorda? O total? O total equivale ao círculo, a circunferência toda. 360 graus. Nos interessa 11 alunos apenas. 11 alunos é o ângulo alfa que ele fala na questão. É uma regrinha de 3. O total de pessoas, o total da frequência é 360 graus. O número que eu quero, o ângulo correspondente. Aqui eu posso simplificar aqui, ó, por 40. Fica 1,9 graus. Multiplicando cruzado, eu vou achar que o alfa é 99 graus. O alfa, 99 graus. Tá? A resposta então é a letra D. Mas vamos aproveitar, vamos fazer mais um? Por exemplo, o 5. Quantos alunos foram a 2 forrós? Seria como essa região ali? Ó, essa região aqui é de quem foi a 10 forrós. Vamos fazer agora quem foi a 5. Vamos ver qual é o ângulo. Como é que eu descubro o ângulo? Ó, 40 alunos, que é o total. 40 alunos, 360 graus. Não são 5 alunos? 5 alunos. Um ângulo beta qualquer. De novo, você simplifica aqui, ó. 0, 0, corta e corta, fica 9. O ângulo beta é 9 vezes 5, 45 graus. Então esse ângulo aqui seria 45 graus. E dessa forma, eu consigo qualquer uma das regiões. Tranquilo? Então a gente vai ver agora medidas de posição. O que é isso? Primeiro, pode aparecer com 3 nomes, dependendo da prova que você for fazer do edital. Medidas de posição, medidas de centralidade, ou ainda medidas de tendência, tá? De tendência central. O que é isso, professor? Basicamente são 3. A média, que é aquela que você está acostumado a fazer, somar todos e dividir pelo número de termos, média aritmética. A moda e a mediana. A média, a moda e a mediana. O que é isso? Pessoal, média, cuidado, não é somar tudo e dividir. Esse é o jeito de calcular. Mas o que é uma média? Por exemplo, a gente faz um teste e aí na sua turma a média foi 7. O que isso significa? Que você tirou 7? Não necessariamente. Mas significa que se eu tivesse que escolher um valor para representar cada nota, a nota de cada um dos alunos, essa nota seria a nota 7. Tá bom? Bom, o que tem de novidade é moda e mediana. Quando você fala que alguma coisa está na moda é porque você está vendo muito, tem muita gente usando, não é? Só que a gente não vai falar, é o que mais usa em estatística. Em estatística, a gente diz que moda é o termo de maior frequência. Ele é o termo de maior frequência. É o que mais aparece. Por exemplo, imagina uma distribuição assim, ó, 3, 4, 5, 5,
Vamos fazer mais um aqui, mais um 5, 6 e 7. Qual é a moda? Qual é o elemento que mais apareceu lá? É o 5. É o 5. Agora imagine que você pega uma outra. 3, 4, 5, 6, 7 e 7. Qual é a moda nesse caso? A moda agora é o 7. Tranquilo? Me ajuda, porque surge um novo. Mediana. A definição de mediana é que é o termo, central do rol. É o termo central do rol. Eu coloquei central entre aspas e uma coisa importante, do rol. Ou seja, lembra que rol é escrever os elementos em ordem crescente ou decrescente, ordenados. Então, para a gente poder fazer, eles têm que estar ordenados. Tem que estar ordenados, tá bom? Agora, se é o termo central do rol, por que o central está entre aspas, pessoal? Porque nem sempre vai existir o termo central. Quer ver? Vamos ver. Mediana aqui, ó. Mediana nesse nosso exemplo. Primeira coisa, você tem que saber quantos termos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Será que vai ter um termo que fica no meio? Vai. 3 de um lado, 3 do outro. É o próximo, ó. 3 de um lado, 3 do outro. Ele é o próximo. Então, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ó, é o quarto termo. Seria 5 a mediana. Certo? E nesse, olha esse. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não tem termo central. Porque se eu colocar 3 de um lado, 3 do outro, não sobra nada no meio. 3 de um lado, 3 do outro, não sobra nada. Quando isso acontecer, ou seja, quando a quantidade total de termos for par, que aqui é par, a mediana é a média dos dois do meio. É a média dos dois do meio. Então é a média entre os 5 e os 6. 5 mais 6 sobre 2 é 5,5. É 5,5. Entendido até aqui? Então vamos fazer exercício sobre isso. Questão de número 4 aí então, ó, da lista. Em uma prova de matemática, as notas dos 25 alunos de uma sala foram, tem as notas dessa distribuição, obtém a média, a moda e a mediana. Vamos lá? Primeiro, média. Somar tudo e dividir pelo número de termos. Ele já falou que são 25 notas, tá? Dividir por 25. Vamos somar tudo, ó. Me ajuda. 7, 12, 18, 26, 33, 40. 46, 56, 65, 69, 77. 79, 80, 86, 89, 96, 103, 111, 120, 129, 132, 140, 140, 16, 156 dividido por 25. Ah, pessoal, como é que eu faço essa divisão? Eu não efetuo a divisão. 156 dividido por 25. Eu multiplico cima e embaixo por 4. Que eu acho mais fácil multiplicar por 4 do que dividir por 25. Multiplicando por 4 aqui dá 624 dividido por 4, 6,24 de média. Moda! O que é moda? Moda é o termo que mais aparece. Pode contar aí. Qual é o termo que mais aparece? 7. 7 é o termo que mais aparece. Mediana. O que é mediana? É o termo central do rol. Primeiro, quantos termos tem? Tem 25. Então vai existir um termozinho central? Vai. Por quê? Porque 25 dividido por 2 dá 12. Então, ó, 12 para um lado, 12 para o outro, é o 13º. Aí o aluno erra porque faz assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1. Não. Porque mediana não é só o termo central, é o termo central do rol. Os elementos eu tenho que pensar neles alternados. Alternados não, desculpa. Ordenados, né? Ordenados. E aí eu vou começar a contar, ó. 1, 2, agora, ó. 3, 4 termos eu já peguei. 5, 6 termos ao todo. 7, 8 termos. Agora o 6. 9, 10, 11 termos. 12, ó, 13. 7. Professor, já sei, a moda e a mediana são sempre iguais. Não, nada a ver. Nada a ver, não tem essa relação, não. Pode até acontecer deles serem iguais, mas não são sempre iguais, não. Tá bom? Vamos para número 5.
Determine a moda média e mediana da distribuição. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13 e 16. Pessoal, média. Vamos somar tudo e dividir pelo número de termos. Quantos termos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos somar? 2, 5, 9. 9 mais 11, 20. 28, 37, 47, 59. 69, 72. 72, 88. 88 por 11, média 8. Beleza? Moda! Moda é o termo que mais aparece. Qual que mais aparece? Ué, não tem. Ninguém repete quando isso acontece. Quando não repete nada. A gente diz que a distribuição é uma distribuição amodal, sem moda. Então pode aparecer de ter uma moda, pode aparecer de não ter moda. E se tiver, por exemplo, duas modas? O 5 aparece 3 vezes e o 7 aparece 3 vezes. A gente diz que a distribuição é bimodal, duas modas. A partir de 3 números que mais apareçam, a gente já diz que ela é multimodal, tá? A distribuição seria multimodal. Agora olha só, outra coisa. Média, moda, mediana. Pessoal, são 11 termos, 11 termos. Será que vai existir o termozinho central? Vai. Por que vai existir o termozinho central? 11, ó. 11 dividido por 2 me dá 5,5. 5 para um lado, 5 para o outro, é o sexto termo. Já está ordenado, já está na ordem, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Sexto termo, a nossa mediana é 8. Tranquilo? E aí agora vamos fazer uma questão de vestibular, questão da Católica sobre isso. Questão 6 diz. Ela fala assim pra gente, ó. Em uma unidade de pronto-socorro foram registrados os números dos consumos de bolsas de sangue do tipo O negativo em todas as semanas, durante 2 meses consecutivos. Os números registrados foram 37, 54, 65, 48, 84, 56, 54, 82 e 69. Em relação à série numérica formada por esse registro, julgue os itens a seguir. A moda da série é 83. Pronto, já olha pra lá. A moda da série é 83. Eu não vou nem ler o resto. O item já está errado. Por quê? Nem tem 83 lá. Como é que ele é o que mais aparece? Não, está errado. 2. A mediana da série corresponde a um valor que não faz parte da série de registro. Vamos ver? Mediana. Termo central do rol. Primeiro, vamos contar quantos termos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vai existir o termozinho central? Vai. 9 dividido por 2 dá 4,5. Então 4 para um lado, 4 para o outro é o quinto termo. Só que tem que ser na ordem, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. O quinto termo é o 56. A mediana é 56. Aí ele pergunta se a mediana da série corresponde ao valor que não faz parte dela. Mentira, o 56 faz parte dela. Tá? Item 3. Existem apenas 4 registros na série que são maiores que sua média. Vamos lá, vamos ter que calcular a média. Ó, quantos termos são mesmo? Que a gente viu, não são 9? Então vai somar tudo e dividir por 9. Professor, mas somar 9 aqui, não tem calculadora? Quando não tem calculadora isso aqui é um pouquinho chato. Eu costumo fazer assim. Quando eu vou fazer isso, eu pego e vou calculando. Primeiro eu pego só as partes inteiras, múltiplos de 10. Como assim? No 37 eu pego 30, no 54 eu pego 50, no 65 eu pego 60, no 48 eu pego 40. Então eu faço assim, ó. 30, 50, 80, 140, 180, 260, 310, 360, 440, 500. Mais, agora eu somo as unidades. 7, 4, 11, 16, 24, 28, 34, 38, 40, 49. 549 sobre 9. 54 sobre 9 daria 6, 9, dá 1, 61. Olha o que o cara perguntou. Se existem apenas 4 registros, são maiores que a média. Quem é maior que 61? 65, o 84, o 82 e o 69. Então o item está correto. Item 4.
Amplitude total da série numérica é menor que a sua média. Amplitude. O que é amplitude? É a diferença entre o maior e o menor. 84 menos 37. Que vai dar 47. Ele perguntou se é menor que a média. Correto. Item 5. Se os registros da série forem apresentados em um gráfico de setores, os ângulos centrais dos setores serão crescentes, havendo apenas 2 setores que terão ângulos centrais iguais. Pessoal, para tudo, o item já está errado, não tem nada a ver. Por quê? Primeiro, eu teria que montar um gráfico aqui, ó. Teria um pedacinho que iria representar o 37. Outro pedacinho, outra fatia que ia representar o 54. Minha primeira pergunta, os ângulos dela seriam iguais ou diferentes? Seriam diferentes, porque o 37 apareceu uma vez e o 54 aparece 2. Então o ângulo do 54 é o dobro do ângulo do 37. Só que, por exemplo, na hora que eu fosse representar o número 65 aqui, a fatia do 65, ela tem que ser a mesma fatia, o mesmo ângulo central do 37. Por quê? Porque cada um deles só aparece uma vez. A do 48 aparece uma vez só, então a fatia também seria a mesma. O 84 também seria um só. Então o que eu quero que você entenda é que todos eles ali, exceto o 54 que aparece 2 vezes, que é a nossa moda, eles apareceriam uma vez só, então teriam o mesmo ângulo central, tá bom? Questão 7. A tabela indica a frequência da distribuição de correspondências por apartamento entregues em um edifício na segunda-feira. A mediana dos dados apresentados supera a média de correspondências por apartamento em... Então ele quer saber quanto que a mediana é maior do que a média. Pera aí. Como é que eu vou calcular a média aqui? Como é que é isso? Quem está fazendo o papel aqui, por exemplo, do número, quem está fazendo o papel da frequência? O que essa tabela significa? 0 correspondências aconteceram em 4 apartamentos. Então é como se os dados estivessem assim, ó. 0, 0, 0, 0, 4 vezes. Representando esses 4 apartamentos. Uma correspondência em cada um de 6 apartamentos. 1 e 1. Depois, 3 correspondências em 5 apartamentos. 3, 3, 3. Então concorda que isso aqui é a frequência? Que é quantas vezes apareceu o número de correspondências? Aí, ó, 4 correspondências para 6 apartamentos. 6. 5 correspondências para 1 apartamento. 6 correspondências para 2 apartamentos e 7 correspondências para 1. Então é como se os dados estivessem assim. Só que ao invés de fazer desse jeito, o cara faz uma tabela que fica muito mais fácil de visualizar. Mas pra gente aqui fica mais difícil de interpretar, né? Vamos lá, média e mediana. Média. Somar tudo e dividir pelo número de termos. Soma os zeros, dá 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. 9 dá 12, 15, 18, 21 por enquanto. 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 50, 56, 62, 69. Dividido por quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Divide por 25. Essa é a média. Tinha um outro jeito. Ao invés de eu ir somando assim na mão, por exemplo, 0, 0, 0 é 4 vezes 0. 1, 1, 1, 1, 1, 1 é 6 vezes 1. É só multiplicar a quantidade de correspondência pela frequência, né? Ó, 3, 3, 3, 3, 3 é 3 vezes 5. 4, 4, 4, 4, 4, 4 é 4 vezes 6. Podia fazer assim que era mais rápido, né? Mas eu quis mostrar pra vocês de onde veio. Ah, dividir por 25 é chato, lembra? A gente multiplica em cima e embaixo por 4. Embaixo vai ficar 100. Em cima, 69 vezes 4, 240, 276. Então é 2,76 a média. Ele quer saber em quanto que a mediana supera a média. Então tem que calcular a mediana. Mediana é o termo central do rol. São 25 termos. Vai existir o termozinho central? Vai. É a média dos dois do meio. Média dos dois do meio. Perdão. 25 existe o termozinho central. Se já existe o termozinho central, ó, 25 dividido por 2 dá 12,5. 12 para um lado, 12 para o outro, é o 13º. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
13. Então a mediana é 3. Então existia o termozinho central. Enquanto que a mediana é maior, 3 menos 2,76 é 0,24. Que isso aí está na letra B de bola. B de bola. Só um detalhe aqui. Você está vendo aqui? É uma variável discreta ou contínua? Eu sei cada elemento ou não? Eu sei. Ela é uma variável discreta. Porque eu sei quantos correspondentes cada apartamento recebeu. Agora vamos para a questão 8. A média para as notas fornecidas pela distribuição de frequência abaixo é igual a... Agora, essa distribuição de frequência aí é diferente. Por exemplo, eu sei que 2 pessoas tiraram nota de 0 a 2. 5 pessoas de 2 a 4. Mas você concorda que eu não sei quanto cada pessoa tirou? Eu tenho um intervalo. Nesse caso, é o que a gente chama de variável contínua. E quando a gente tem a variável contínua, tem uma coisa que é muito importante para o cálculo da média. Você não sabe quanto é cada elemento. Você não sabe quanto que cada um tirou nessa classe. Você sabe que foi de 0 até 2, sem incluir o 2, porque no 2 não tem a barrinha. O 2 está na classe de baixo. Né? O 4 aqui, por exemplo, nessa classe não está incluso. Ele está na de baixo, porque tem a barrinha. Aí, eu teria que escolher um ponto para representar cada classe. Eu poderia escolher um, você outro, o outro aluno outro, outra pessoa outro. Seria uma bagunça, concorda? Convencionou-se que quem vai representar a classe é o que a gente chama de ponto médio da classe. E o ponto médio da classe é a média. É a média dos extremos. Como assim? De 0 a 2 é o 1. De 2 a 4 é a média de 2 e 4, é o 3. De 4 a 6 é o 5. Ah, professor, mas você falou que o 2 não está incluso, o 4 não está incluso, o 6 não está incluso? É, mas para efeito da média, você faz como se ele tivesse incluso. Porque quando eu falo, por exemplo, que vai do 4 ao 6, mas não entra o 6, vai do 4 até o 5,999999. Hora de fazer a média, é melhor fazer com 6. E a diferença vai ser muito pequena. Média entre 6 e 8, 7. Média entre 8 e 10, 9. Então é como se, a gente sabe que não é verdade, mas para o cálculo da média, é como se esses 2 alunos tivessem tirado nota 1. Então quando eu somo a nota deles, 2 vezes 1. Como se esses 5 alunos tivessem tirado nota 3. 5 vezes 3. Como se esses 15 alunos tivessem tirado nota 5. 15 vezes 5. Esses 12 alunos tivessem tirado nota 7 e esses 6 alunos tivessem tirado nota 9. Você vai somar tudo e vai dividir pela quantidade de termos. É a soma das frequências. 2, 7, 22, 34 divide por 40. Essa vai ser a nossa média. 2 mais 15 mais 75 mais 84 mais 54 sobre 40. Então vamos lá, 90, 92, 92 com 8, 100, 180, 230 dividido por 40, que é 23 sobre 4. 23 sobre 4 dá 5,75, que está na letra A. Letra A. Então, quando a variável é contínua, a gente calcula a média usando o ponto médio. Vamos lá, questão de número 9. As 10 medidas escolhidas por um cientista num determinado experimento, todas na mesma unidade, foram as seguintes. Aí tem os 10 dados, né? Ao trabalhar na análise estatística dos dados, o cientista esqueceu-se, por descuido, de considerar uma dessas medidas. Dessa forma, comparando os resultados obtidos pelo cientista em sua análise estatística com os resultados corretos para essa amostra, podemos afirmar que... Peraí, o cara mediu 10 e na hora de fazer a análise ele esqueceu uma. Pessoal, me ajuda aqui pra gente saber dos dados. Média. Qual é a média aqui? Somar tudo e dividir por 10. Vamos pegar as partes inteiras primeiro? Primeiro, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Mais, vamos somar as partes decimais. 0,2, 0,4, 0,8, 1,3, 1,8, 3. E divide por 10. Dá 1,8. Pergunta.
Se eu esquecer um daqueles números, vai mudar a média? Com certeza. Por quê? Porque o 1,8 não está lá. O 1,8 não está lá. Então vai mudar a média. Então a média eu já sei que muda. Por exemplo, se eu tirar o 2, essa soma aqui vai deixar de ser 18, vai ser 16. E 16 dividido por 9. 16 dividido por 9 não dá 1,8. Se eu esquecer o 1,2, também. 18 menos 1,2 dá 16,8. Dividido por 9 não dá 1,8. Tá? Então a média altera. Média altera. Se eu já sei disso, é até bom a gente já saber, porque ó, pode ser que a letra A esteja certa, pode ser que a letra B esteja certa, a letra C já está fora. Porque a moda foi afetada, mas a média não, a letra C está fora. E a D, a moda e a média não foram afetadas, está errado também. Então não pode ser nem C nem D, ou é a letra A ou é a letra B, certo? Moda, moda. Qual a moda dessa distribuição? Qual o termo mais aparece? É o 2. Se eu esquecer um desses dados, muda a moda? Ah, professor, depende. Por exemplo, se eu esquecer um 2, vai mudar a moda? Tira um 2. Qual o termo mais aparece? Continua sendo 2. Né? Se eu esquecer o 1,2, qual é a moda? Continua sendo 2. Então a moda vai continuar sendo 2. Moda não se altera. Então qual vai ser a alternativa correta aí pra gente, já que a moda não foi afetada, mas a média foi? É a letra B de bola. Bom, então vamos agora ver as medidas de dispersão, última parte teórica aí. E cai bastante, assim como as medidas de posição, né? Medidas de dispersão pode aparecer com outro nome também, tá? Medidas de variabilidade. Medidas de variabilidade. Bom, o que é isso? Imagine, por exemplo, que eu fiz um teste na turma A e o mesmo teste na turma B. E a turma A teve uma média 7 e a turma B teve uma média 6. Quer dizer que qualquer aluno da turma A foi melhor do que qualquer aluno da turma B? Não. Não quer dizer isso. Você concorda? A média ela serve para representar o todo, o grupo, né? Que era a medida de posição. As medidas de dispersão quer ver como ela vai servir para quê? Para ver como é que um aluno se comporta em relação ao seu grupo. Por exemplo, a média da minha turma foi 7. Eu tirei 8. Então eu estou acima da média. Se você tirou 6, você está abaixo da média. Certo? Então para que servem essas medidas de dispersão? Para ver como é que o grupo se contorna e principalmente para ver se o grupo é um grupo homogêneo ou para ver se um grupo é heterogêneo. Como assim? Por exemplo, esses dois grupos, ó, imagina um grupo tirou 5, 5, 5, a média é 5. Imagina um tirou 0, 5 e 10. A média também dá 5. A média também dá 5. Agora, os dois grupos são homogêneos, foram iguaizinhos? Não. Esse primeiro aqui foi homogêneo. Já o segundo é muito heterogêneo, concorda? Muito heterogêneo o outro. Então, vamos lá, vamos tentar pensar aqui na ideia. Primeiro, o que é o desvio, também chamado desvio absoluto? É o termo menos a média. E uma coisa muito importante, nessa ordem. É uma comparação de cada elemento em relação à média. Por exemplo, vamos pegar esse caso aqui, ó, um exemplo. Notas de um aluno em 8 provas. 10, 6, 8, 5, 3, 7, 9 e 8. Qual a média desse aluno? A média dele é somar tudo e dividir por 8. Vamos lá? 10, 16, 24, 29, 32, 39, 48, 56. 56 dividido por 8, 7. Média 7. Agora o que eu quero de vocês é calcular os desvios. Desvios. Como é que calcula o desvio? É o termo menos a média nessa ordem. 10 menos 7, 3. 6 menos 7, menos 1. 8 menos 7, 1. 5 menos 7, menos 2. 3 menos 7, menos 4.
7 menos 7, 0. 9 menos 7, 2. 8 menos 7, 1. Professor, então o desvio pode ser negativo? Sim. Quem fica abaixo da média tem um desvio negativo, tá? Segundo, é o desvio médio. E aí surge uma coisa muito clara na nossa cabeça. Quando fala desvio médio, a gente pensa em fazer a média dos desvios. Pode tentar aí, que vai dar problema, olha só. Média dos desvios seria somar os desvios e dividir pelo número de termos. 3 menos 1, 2. 3 de novo. 3 menos 2 dá 1. 1 menos 4 dá menos 3. Mais 0 menos 3. Mais 2 menos 1. Mais 1 dá 0. Deu 0. E sempre ia dar 0. Porque quando a gente calcula a média, tem termos acima da média e tem termos abaixo da média. Sempre ia dar 0. Tá? O que eu quero que você entenda aqui? Eu quero que você entenda que se eu fizesse desvio médio sendo média dos desvios, daria sempre 0. Não faz sentido você criar um conceito, dá sempre 0. Então, o que foi feito? Qual é a definição de desvio médio? É a média dos módulos dos desvios. É a média dos módulos dos desvios, certo? Olha só. Vamos fazer os módulos do desvio para a gente calcular o desvio médio. Módulo de 3, 3, mais módulo de menos 1, 1, módulo de 1, 1, módulo de menos 2, 2, módulo de menos 4, 4, módulo de 0, 0, de 2, 2, de 1, 1. E divide por 8. Desvio médio. 3, 4, 5, 7, 11, 12, 14, dividido por 8. A gente divide por 2 em cima e embaixo. 7 sobre 4, que é 1,75. O que é isso? Tanto o desvio médio quanto o desvio padrão, que a gente vai ver daqui a pouco, eles querem dizer como é que o grupo se comportou. Como assim? A média não tinha sido 7? Então é como se esse aluno tivesse tirado notas sempre pensando na média mais o desvio e na média menos o desvio. Como assim? É como se as notas desse aluno tivessem variado de 7 mais 1,75, que é 8,75, a 7 menos 1,75, que é 5,25. Então é como se as notas deles tivessem variado de 5,25 a 8,75. A gente sabe que isso não é verdade, mas é como se isso tivesse acontecido. Beleza? E aí vem a variância. Pensa comigo aqui. Por que a gente teve que fazer os módulos mesmo? Porque ia dar sempre 0, não é? Uma outra maneira que tem da gente pegar um número que é negativo e transformar em positivo, uma é fazendo módulo, a outra é elevando ao quadrado. Então a variância é exatamente isso. É a média dos quadrados dos desvios. Média dos quadrados dos desvios. Então, ó, variância. A gente vai pegar cada desvio, elevar ao quadrado e sair somando. 3 ao quadrado, 9. Menos 1 ao quadrado, 1. 1 ao quadrado, 1. Menos 2 ao quadrado, 4. Menos 4 ao quadrado, 16. 0 ao quadrado, 0. 2 ao quadrado, 4. 1 ao quadrado, 1. E divide por 8. Vamos lá? 9, 10, 11, 15, 31, 32, 36 dividido por 8. Dá 4,5. 4,5 a nossa variância. Beleza? E aí surge o desvio padrão. Disparado o que mais cai em prova. Pessoal, desvio padrão é o mais fácil da gente memorizar, embora seja o mais trabalhoso de fazer. Porque o desvio padrão, ele é definido como a raiz quadrada da variância. Então, nesse nosso exemplo, raiz de 4,5, que é 2 e pouquinho, 2,2, né? 2,1, 2,2, tá? Na verdade, se eu não me engano, é 2,12. Tá? Olha só. Por que o desvio padrão é o que mais cai? Primeiro, porque ele representa se o grupo é heterogêneo ou homogêneo. Pensa. Quanto maior for a distribuição, for o desvio padrão, mais heterogênea, mais dispersa, mais irregular é a distribuição. Quanto menor for o desvio padrão, menor, pequenininho o desvio padrão, quer dizer que desviou pouco da média. E se desviou pouco da média, é porque o grupo é bem homogêneo, é bem irregular. Entendido isso? Agora, o outro motivo que cai, quando cai com conta, é por quê?
Porque para fazer o desvio padrão eu tenho que ter feito a variância. Para fazer a variância eu tenho que ter feito a média dos desvios. Eu tenho que ter feito os desvios. Para ter feito os desvios eu tenho que ter feito a média. Então olha só, saber o desvio padrão eu preciso saber a variância. Saber a variância eu tenho que ter feito desvio. Para fazer os desvios eu tenho que ter feito a média. Por isso que cai bastante. Bom, pessoal, a última das medidas que falta é o coeficiente de variação. Cai muito pouco em prova, muito pouco, tá? O que é o coeficiente de variação, pessoal? É uma medida também de regularidade. Só que em nível médio, cai muito mais com essa medida de regularidade sendo desvio padrão do que o coeficiente de variação. Estou falando muito por desencargo de consciência. Tem que cair muito pouco em prova. O que é o coeficiente de variação? É você pegar o desvio padrão e dividir pela média, tá? Então, cai pouco aí em prova. Vamos lá, questão de número 10. Questão caiu na prova do PAIS. O gráfico acima apresenta a distribuição de frota de veículos no Brasil por um grupo de 100 habitantes no período de 2000 a 2012. Sabendo que a média dos valores apresentados no gráfico é igual a 26,2, faça o que se pede aí. Primeiro item, a mediana dos valores apresentados é superior à média. Pessoal, ele já deu aí pra gente a média. A média está escrita na questão, no enunciado, que é 26,2. A mediana é superior à média. Primeiro, quantos termos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vai ter o termozinho central? Vai. 13 dividido por 2 é 6,5. 6 para um lado, 6 para o outro é o sétimo. E mais, se você olhar no gráfico, e aqui também, os elementos já estão em ordem crescente. Então, o sétimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mediana 24,3. Pessoal, olha aí. Ele está perguntando para a gente se a mediana é superior à média. Mentira, mentira. Já o segundo item é um item para a gente marcar, né? É tipo B. Ó, só que cuidado. Determine a variância dos dados referentes ao período de 2000 a 2003. Esse cara aqui é 2000, ó. É o ano 2000. 2001, 2002, 2003. Eu não quero a variância de tudo. Eu quero a variância só desses 4 termos. Lembra que para fazer variância, variância é a média dos quadrados dos desvios? Então, para fazer a variância, eu preciso ter feito desvio. O que é desvio? É o termo menos a média. Para fazer desvio, eu preciso da média. Vamos fazer a média. Ah, pessoal, é 26,2. Não! 26,2 é a média de tudo. Eu estou considerando só esses 4 termos. Então, é a média só deles, ó. 17,6 mais 18,5 mais 19,6 mais 20,7 dividido por 4. Vamos lá. Vou somar as partes inteiras. 17 com 18, 35. 45, 54, 74. Mais as partes decimais. 0,6, 1,1, 1,7, 2,4 sobre 4. Então é 76,4 dividido por 4. 76 por 4 dá 19, então é 19,1 a nossa média, 19,1. Tá, mas vamos lá. Variância, média dos quadrados dos desvios. Ó, 17,6 menos 19,1 dá menos 1,5. Esse é o desvio. É menos 1,5 ao quadrado. Mais 18,5 menos 19,1 é menos 0,6 ao quadrado. Desvio ao quadrado. 19,6 menos 19,1 dá meio, 0,5 ao quadrado. E por fim, 20,7 menos 19,1 dá 1,6 ao quadrado. Aí a gente divide por 4. Conta. 2,25, 0,36, 0,25, 2,56 sobre 4. 2,25, 2,5, ó, fiz esse com esse. 2,5. Mais 2,56 com 0,36 dá 2,86, 2,92 sobre 4. Então isso aqui dá 5,42 sobre 4. Vou dividir em cima e embaixo por 2. Dá 2,71 sobre 2, que é 1,355. O que ele pediu na questão? Ele mandou a gente multiplicar por 100. Então, para marcar lá no cartão, a resposta é... Bom, pessoal, então tem um texto aí para as questões 11 e 12, tá? Questões bem legais, principalmente a 12, bem difícil.
Respirando Veneno, aí fala do inverno, do El Niño, e tem o número de dias que cada uma dessas 11 cidades aí ficou acima dos níveis aceitáveis de poluição. Questão 11 pede: calcule o desvio padrão da série numérica formada pelos 4 maiores elementos da tabela. Então, ó, a questão 11, que é o desvio padrão da série formada pelos 4 maiores elementos da tabela. Quais são? 132, 90, 90 de novo e o 80. Então ele quer o desvio padrão disso. Desvio padrão é a raiz quadrada da variância, então tem que fazer variância. Fazer variância é a média dos quadrados dos desvios, tem que fazer desvio. Desvio é o termo menos a média, tem que fazer média. Média, bora. Soma tudo e divide por 4. 90, 90, 180. Com 80, 260. 392 dividido por 4, que dá 98. Essa é a média. Variância, média dos quadrados dos desvios. Desvio é o termo menos a média. 132 menos 98 dá 34. Quadrado ao quadrado. 90 menos 98 dá menos 8 ao quadrado. De novo, menos 8 ao quadrado. 80 menos 98 é menos 18 ao quadrado. E divide por 4. Bom, agora é conta, tá? 34 vezes 34, vou fazer aqui no cantinho. 34 vezes 34 dá 6, vai 1 dá 13, 2 vai 1 dá 10, 6, 5, 1 e 1. 1156. 64, 64, 324. Divide por 4. Variância. Aqui dá 1156 com 64, 1220, 1284, os 3 primeiros, mais 324 dividido por 4. Vai dar 8, 0, 6 e 1 dividido por 4, 402. O desvio padrão é a raiz quadrada disso. Raiz quadrada de 402 é 20 uns quebradinho. Como ele mandou desprezar a parte fracionária, resposta era 20. Então, a questão de número 12 usa os mesmos dados. Vamos ver o que ele falava. O desvio padrão dp que determina a dispersão dos elementos de uma série numérica em relação à média é dp é igual a raiz de x1 menos m ao quadrado, mais x2 menos m ao quadrado, mais xn menos m ao quadrado. Tudo isso sobre n. Onde x1, x2 e xn são os n elementos da série cuja média aritmética é igual a m. Que é isso, pessoal? Isso aí pra quê? Só pra te assustar. Você tem que saber que desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Só isso. Só que olha o que ele fala. Indicando por emisão a média aritmética da série da tabela apresentada. Então, a média emisão é a média dessa tabela. Olha o que ele pede. Calcule o desvio padrão da série formada pelos elementos de x1 até xn, tais que xi maior que emisão. Isso aí é chave da questão. Você só vai calcular o desvio padrão quando xi for maior que emisão. Só dos elementos que forem maiores do que a média da tabela. Então a primeira coisa que eu tinha que fazer nessa questão é calcular a média da tabela. Como? Somando tudo e dividindo pelo número de termos. Vou somar aqui de um jeito um pouquinho mais rápido. 90 com 0, 90, 102, 150, 240, 240 com mais 100, ó, esses três juntos dão 100, 340, 340 vai dar mais 150, dá 490, 512 dividido por 11. Isso aqui dá 5, perdão, 5 não, dá 4, né? 4 vezes 11, 44, sobre os 72, 46 e pouquinho. Então, eu vou calcular o desvio padrão de quem? De todo mundo? Não! Só dos termos forem maiores que 46 e pouquinho. Quais são? O 90, 48, o 90, o 80, o 132. Desvio padrão é raiz quadrada da variância, igual a gente fez agora há pouco. Ah, professor, então é só pegar o termo menos a média? Aí que é o erro. Essa média 46 não pode ser usada só para esses 5 termos. Porque essa média 46 é a média quando eu considero tudo. Então, nossa nova média, vamos somar tudo. 90, 180, 260. 48, 132 dá 180. 440 sobre 5, 88. Vamos para a variância.
Só que vamos fazer direto. 90 menos 88 dá 2 ao quadrado, 4. 48 menos 88 ao quadrado, 1600. Dá 40, né? Ao quadrado, 1600. 90 menos 88, 2 ao quadrado, 4. 80 menos 88 dá menos 8 ao quadrado, 64. E essa é a mais difícil delas. 132 menos 88 vai dar 44 ao quadrado, 1936. Sobre 5. Fica, se a gente somar tudo aqui, dá 3.608 sobre 5, que é 724. Então, o desvio padrão é raiz de 724. Se você não tiver calculadora, teria que deixar assim, porque a prova da UNB tem, dá aproximadamente 26,8. Então, para marcar no cartão, 26. Então, por hoje, gente, para aqui. Bons estudos para vocês.